Bem, com muito prazer receber no meu canal a doutora Natália Passenac, que já esteve conosco, o Brasil inteiro a conhece, não precisa de apresentações. Natália, muito obrigado a ter aceito mais uma vez o meu convite. E a primeira questão é a surpresa de quem não é iniciado no assunto, como a maior parte dos que nos acompanha, inclusive eu, né? Essa variante Ômicron, que foi, não é mas é descoberta na África do Sul. O que significa isso para nós? Significa dar um grande salto para trás, medo, ou é algo que nós vamos precisar conviver daqui para frente? Obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, Vila, é um prazer estar aqui de novo. E sobre a Ômicron, eu acho natural que a primeira reação seja de espanto e até um pouco de pânico, como a gente observou nos primeiros dias, mas o mais importante sobre a Ômicron é, primeiro, cautela, porque é uma variante nova, e a gente tem muito pouca informação sobre ela, justamente porque ela é nova. Gostei da maneira como você colocou, que ela foi descoberta na África do Sul. E eu diria mais, ela foi descoberta pela África do Sul, pelo excelente serviço de vigilância genômica que a África do Sul tem. E me dói muito ver a África do Sul ser punida internacionalmente por ter feito um bom trabalho, porque isso pode gerar consequências econômicas graves para aquela região. E a gente não deve punir países por fazerem um bom trabalho de vigilância genômica e comunicarem rapidamente esse resultado para a Organização Mundial de Saúde, que foi o que a África do Sul fez. Então, primeiro, acho muito importante a gente lembrar do excelente serviço que eles prestaram para o mundo e reconhecer esse serviço. E sim, a variante foi identificada lá porque eles têm um bom serviço de vigilância. Vamos até fazer uma certa reflexão aqui no Brasil. Qual seria a probabilidade da gente, antes das vacinas, detectar uma nova variante circulando no Brasil? Aliás, a Gama, lembrando bem, não foi a gente que detectou, né? Foi no Japão. Então, devemos estar gratos à África do Sul e daí sim tentar entender se a gente conseguir identificar mais ou menos onde surgiu, como surgiu e quais são as implicações disso. Onde surgiu é difícil, mas pode ter sido realmente em algum lugar do continente africano, e lembrando que tem muitas regiões na África que ainda não vacinam, porque não têm acesso a vacinas. E todas as outras variantes de preocupação que surgiram, elas surgiram em locais e momentos de alta circulação do vírus sem vacinação, porque ainda estava numa época anterior às vacinas. Então, a gente tem o surgimento da alfa na Inglaterra, numa Inglaterra ainda pré-vacinada, antes de vacinar. A beta, que também surgiu, foi detectada lá na África do Sul e que trouxe aí uma grande preocupação porque ela tinha um escape de vacinas, mas que acabou não conseguindo competir com a delta e sumiu do mapa. A gama que surgiu no Brasil foi identificada no Japão, mas conseguiu se demonstrar que ela surgiu no Brasil e circulou muito no Brasil também, num Brasil pré-vacinado, antes da gente começar a vacinar. E daí a Delta, que surgiu numa Índia também sem vacina. Isso tudo para mostrar que, na ausência de vacinação, na ausência de medidas preventivas e com o vírus circulando livremente, o surgimento de variantes é muito provável. Não é certeza que vai acontecer, mas é muito provável, porque o que gera variantes é mutação do vírus que traga alguma vantagem. Quanto mais o vírus circula, mais ele tem chance de sofrer mutação. Quanto mais mutação ele sofre, maior a probabilidade de que alguma dessas mutações traga vantagem para o vírus e acabe, então, se fixando e competindo com as outras variantes do vírus que estão circulando. Então, essas variantes ganham a competição porque elas têm alguma vantagem de ser ou mais transmissível ou escapar de anticorpos que podem ser gerados por doença prévia ou por vacina, ou as duas coisas juntas. E daí, o que a gente sabe, Vila, da Ômicron? Então, tenho boas e más notícias. Vamos começar com as más. A Ômicron tem muitas mutações bem na proteína S, que é a proteína que participa da entrada do vírus na célula. Então, mutações nesse local, elas podem ser preocupantes, porque elas podem justamente melhorar a ligação do vírus com o receptor da nossa célula, fazendo com que ele fique mais transmissível, mais capaz de infectar.
E elas podem também tornar a proteína S diferente daquela para a qual as vacinas foram feitas, que é a proteína S original. E daí, se ficar muito diferente, os anticorpos gerados pelas vacinas já não reconhecem muito bem. Então, ela gera esse escape de vacinas. Né? Então, a má notícia é, algumas dessas muitas mutações que a Omicron tem já são conhecidas nossas, apareceram também em outras variantes e são mutações que fazem exatamente isso, deixam o vírus mais transmissível e também escapam de vacinas. Então, essa é a má notícia. A boa notícia é que ela tem mais um monte de mutações que a gente não sabe o que fazem, então pode ser que as outras mutações atrapalhem ela, tem essa esperança. A gente ainda não sabe se a Omicron é realmente mais transmissível e escapa de vacinas. Ela tem esse potencial. Então, tem uma probabilidade que ela realmente seja mais transmissível e tem escape de vacinas. Mas isso precisa ser confirmado, porque ela tem um monte de outras mutações que não são conhecidas. Outra boa notícia, mas é bem preliminar, e eu digo bem preliminar porque nós estamos no começo do acompanhamento dessa variante, é que até agora, os casos reportados de Ômicron indicaram pacientes com doença leve ou assintomática. Isso pode ser uma boa notícia, porque pode querer dizer que mesmo mais transmissível, ela não causa doença grave, mas também pode querer dizer que ainda não deu tempo de ver doença grave, porque está muito no começo. Então, por isso que eu falei que é uma boa notícia, mas é muito preliminar, porque a gente não pode tirar essa conclusão ainda. Então, por enquanto é isso, Vila. A gente não sabe muito sobre ela, tem que ter um pouco de paciência para acompanhar, para esperar os testes. Cada vacina vai ser testada contra a Omicron para ver se tem uma perda de eficácia, qual é o tamanho dessa perda de eficácia. Todas essas respostas a gente deve ter nas próximas semanas. Deixa eu lhe perguntar, aproveitando essa questão, Natália, Réveillon, Carnaval. Nós sabemos que Réveillon e Carnaval são dois momentos em que há um grande deslocamento populacional dentro do Brasil e muita gente que vem de fora para o Brasil. É um momento que o comércio aguarda durante anos, certas regiões do Brasil vivem do Réveillon e do Carnaval, porque o Carnaval não são mais os antigos 4 dias, sábado, domingo, segunda e terça. O Carnaval, em alguns lugares, são 2 semanas, né, quase, de comemorações. E isso faz com que inúmeras economias locais funcionem e as pessoas planejem sua vida por causa do Carnaval. É uma acho péssima notícia, a variante que foi descoberta na África do Sul, e agora a quarta onda também, que se fala, né, do que está acontecendo na Europa, com sinais bastante preocupantes. Na sua avaliação, o que caberia a um prefeito, ao governador aqui no Brasil? Cancelar o Réveillon, cancelar o Carnaval é o mais prudente? Olha, Vila, o Réveillon, perdão, o Réveillon, eu acho que é prudente não ter festas grandes com aglomeração de pessoas. E isso vale, inclusive, para as festas de rua, porque mesmo sendo em local aberto, é claro que local aberto é muito melhor do que local fechado, mas quando a aglomeração de pessoas é muito intensa, mesmo sendo local aberto, tem uma probabilidade grande de transmissão. São muitas pessoas muito próximas, muito juntinhas, e aquele clima de alegria, de celebração. Então, são pessoas que se abraçam, se beijam, que cantam juntas, e isso é um ambiente muito propício para a disseminação de um vírus respiratório. Então, o Réveillon, dado a proximidade e a incerteza que a gente está vivendo por causa da nova variante, eu acho que grandes festas com aglomeração de pessoas não deveriam acontecer. Por outro lado, eu acho que a gente deve celebrar as conquistas que a gente já tem em relação a esse mesmo momento no ano passado, porque no ano passado a gente estava pedindo para as pessoas não fazerem nem as festas de família,
porque as pessoas não estavam vacinadas, os idosos não estavam vacinados, não tinha condição nem de fazer a celebração em família. Esse ano, as festas de família já têm condição de fazer. Se as pessoas estiverem todas vacinadas na família, os idosos todos com a terceira dose, no Brasil é verão, dá para fazer em local bem ventilado, bem aberto. Então, vamos, né, abraçar essas conquistas, porque a gente já está num momento tão melhor do que a gente estava em relação às festas do ano passado, que eu acho que a gente pode ter um pouco de paciência e deixar as festas grandes para depois e aproveitar para fazer as reuniões de família que a gente não pôde fazer no ano passado. Carnaval, Vila, a gente ainda tem um tempo maior, que de repente o Brasil é um país que vacina muito bem, que a população é tão favorável à vacina, a gente pode até pensar, bom, é cedo para proibir festas de rua no ano que vem. Agora, o problema que eu vejo no Carnaval, Vila, é o que você falou, o Carnaval é um destino turístico, é uma festa que atrai gente do mundo inteiro, e o Brasil não exige passaporte de vacina para entrar no país. Então, a gente corre o risco, com o Carnaval, de se tornar um destino turístico de antivacinas. E isso é muito perigoso, a gente não quer, sabe, justo o Brasil, que é um país com essa tradição tão bonita de vacinação, a nossa população inteira querendo se vacinar, e a gente vai abrir e fazer uma super festa e atrair um monte de turista antivax que vai olhar e vai falar assim, oba, no Brasil eles não exigem passaporte de vacina, vamos para lá. Então, essa é a preocupação que eu vejo realmente com muito cuidado para o Carnaval, porque é uma festa internacional. E a gente vai acabar atraindo o turismo antivacinas. E a quarta onda? É um exagero nós imaginarmos, claro, porque eu penso, Natália, o seguinte, quer dizer, acompanhando, né, a primeira onda, nós tivemos as notícias, primeiro da China, aí veio as notícias do Irã, que foram terríveis, aí foi indo, chegou a Milão, houve aquela bomba naquele jogo da Liga Europa, o Atalanta de Bergamo contra o Valência, se não me engano, porque eu gosto de futebol, daí que eu estou me lembrando. Aí foi aquela tragédia, aí dali chegou a França, o Reino Unido, atravessou o Atlântico, os Estados Unidos, chegou ao Brasil. Quer dizer, isso teve todo um tempo, né, da circulação do vírus tal. Aí teve os acontecimentos da segunda onda tal. Agora nós estamos acompanhando, eu fico acompanhando aqui e falo, meu Deus, será que vai voltar? Acho que eu não sei, penso como os outros. Será que vai voltar tudo outra vez? Quer dizer, nós temos a proteção, claro, das vacinas. E as medidas são algumas medidas sérias, radicais, tomadas por alguns governos europeus para conter. Como é que você avalia a questão da quarta onda lá na Europa? O que pode acontecer conosco aqui no Brasil? Vila, a quarta onda na Europa, e lembrando que a quarta onda é Delta, hein, gente? A gente está falando de nova variante, mas olha o estrago que a Delta ainda causa, né? A quarta onda na Europa é causada predominantemente por movimento antivacinas. A Europa sofre de recusa vacinal, e essa recusa vacinal é o que dá origem a essa onda que agora acaba fazendo com que governos tomem medidas tão drásticas, né? A gente vê a Áustria, a Alemanha mandando fazer quarentenas os não vacinados, que é justamente uma maneira de garantir que quem se vacinou consiga, inclusive, desfrutar dos benefícios que as vacinas trazem. Eu acho pouco provável que uma quarta onda violenta, como tem na Europa, atinja o Brasil, porque o Brasil vacina. Esse problema nós não temos. O Brasil é um país que vacina, o brasileiro gosta de vacinação, quer a vacinação, vai ao posto de saúde se vacinar e parece, Vila, bastante, ainda bem, impermeável a qualquer colocação antivacina, mesmo que venha do presidente da República, que já falou desde que vacinas vão te transformar num jacaré, até vacinas vão te causar AIDS. E o brasileiro, ó, nem aí para o presidente. O brasileiro, ou seja, se a gente tem uma aceitação de vacina de mais do que 95% no Brasil, isso quer dizer que mesmo apoiadores de Bolsonaro ignoram Bolsonaro quando ele fala de vacinas. Isso é um ótimo sinal. É um sinal de que o brasileiro realmente é imune à desinformação sobre vacinas. Só sobre vacinas, até onde a gente sabe. Deixa eu lhe perguntar uma última questão.
até quando nós vamos ter de conviver com isso? Porque eu faço uma interpretação rasteira, assim, mas do que a gente conversa com as pessoas falam, Deus do céu, esse pesadelo nunca vai terminar? Será que eternamente nós vamos estar com medo de contaminação, usando máscara, distanciamento, álcool gel? Será que o vírus e o medo de contaminação vai ficar para todo sempre? Porque alguns falam assim, antes da Covid-19 o mundo era tão bom, a gente fazia o que queria, etc. Tal. Aí veio esse vírus. Eu lhe transmito a pergunta, e aí, quando é que esse pesadelo vai acabar? Será que vai ter um ponto em que vai voltar, como falava antigamente, tudo ao normal? Vila, a gente já passou por outras situações no mundo onde a gente olhava para trás e falava, ai, mas como era melhor antes, né? Então, duas situações que me ocorrem aqui. Poxa, mas antes da pandemia de AIDS era tão melhor, né? Não tinha que usar camisinha, era tudo mais fácil, não tinha que se preocupar. Poxa, antes do 11 de setembro também era tão melhor, né? Não tinha essa segurança exagerada nos aeroportos, nos prédios públicos, esse medo do terrorismo, né? Então, em vez de pensar nisso como medo, vamos pensar nisso como aprendizados. A gente aprende a mudar a nossa realidade de acordo com novos paradigmas. O mundo nunca mais foi o mesmo depois da AIDS. E a gente aprendeu a andar com camisinha na bolsa, e isso se tornou parte do nosso dia a dia. Inclusive, tem uma preocupação hoje que os jovens estão deixando de usar camisinha. A gente precisa retomar as campanhas para a AIDS também, né? E a gente convive com a AIDS. A gente convive com a AIDS há muito tempo, a gente tem bons medicamentos, bons tratamentos, a gente sabe que o uso de preservativo funciona para prevenir, mas a gente teve que aprender a conviver com o vírus da AIDS. A gente também teve que aprender a conviver com as ameaças de terrorismo. E hoje, toda vez que a gente viaja, já ficou normal passar por todos aqueles screenings de aeroporto, tirar o sapato, fazer raio-x. Antes era tão melhor, né? Era tão mais fácil, mas não dá. A gente tem que se adaptar às mudanças. E a Covid-19 vai ser a mesma coisa. Não vai ser desse jeito para sempre. A gente não vai ter que continuar usando máscara para sempre e usando álcool gel para sempre, mas a gente vai ter que andar com máscara e álcool gel na bolsa, igual a gente anda com camisinha. A gente vai ter que acostumar que se a gente está resfriado, está com algum sintoma, quando a gente entra no metrô, custa nada pôr uma máscara, né? Tá ali na bolsa mesmo. A gente vai ter que acostumar que quando justamente a gente pega o transporte público, a gente usa um álcool gel depois. Então, eu acho que a gente vai ter que mudar hábitos. Não é que a gente vai viver assim para sempre com medo, mas a gente vai ter que mudar hábitos e se adaptar a uma nova situação. O vírus, o coronavírus, ele não vai a lugar nenhum. Ele é um vírus que veio para ficar. Mas vacinando, com uma boa campanha global de vacinação, a gente nunca vai erradicar esse vírus como a gente fez com varíola, mas a gente vai controlar esse vírus com uma campanha global de vacinação. E daí sim, a gente vai andar com as nossas máscaras e álcool gel na bolsa, no bolso, na carteira, para usar quando for necessário. Se tiver algum surto, se tiver algum indício de que está circulando de novo sazonalmente, cuidados que a gente toma também com a gripe, a gente vai ter, o vírus da gripe também é um que a gente nunca vai se livrar, a gente convive com ele. Então, a gente vai ter que mudar nossos hábitos. Legal, agradeço mais muito mesmo a doutora Natália Pasternak, essa conversa. Doutora Natália, além de grande conhecimento científico, tem uma facilidade de disposição e de clareza que facilita a compreensão de todos, especialmente isso nós aprendemos nesses 2 anos, né? Esse processo de comunicação da área das ciências médicas e biológicas com a comunidade, com as comunidades, né? Isso foi muito importante, também um trabalho de educação que foi feito, acho que numa escala nunca vista na história brasileira. Isso é importante. E o Brasil também conheceu uma série de profissionais que não conhecia, e eu acho que o Brasil viu, a população, não o governo, pelo que a gente viu no orçamento, a importância da ciência e tecnologia, né? Quão importante ela é para o país. E o Brasil conseguiu, com todas as dificuldades colocadas pelo Bolsonaro, enfrentar e está enfrentando ainda a Covid-19, porque nós temos pesquisadores, temos instituições seculares como o Butantan e a Fiocruz, entre outras, né, que tiveram um papel tão importante, e os pesquisadores que apresentaram o seu saber para a comunidade, e você tem um papel fundamental.
Agradeço muito você ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, Vila, sempre um prazer e até uma próxima. Espero que já numa próxima fase. Também. Até a próxima. Muito obrigado.